Esse é o Eduque, podcast em português que promove partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Hoje vamos conhecer a educação na Guiné-Bissau, seu contexto, avanços e desafios em meio a crises. Este país da África Ocidental, que tem uma população de cerca de 1.600.000 habitantes, tem um elevado nível de pobreza e desigualdade. Hoje, aproximadamente 15% dos habitantes da Guiné-Bissau fala português, a única língua oficial, e a grande maioria fala crioulo, uma língua que tem por base as línguas africanas e há ainda a presença de uma grande variedade de línguas nacionais. A Guiné-Bissau tem um histórico de instabilidade política desde a sua independência no litoral de Portugal em 1973. Para falar como essas questões impactam a educação da Guiné-Bissau, está conosco o educador e ativista Miguel de Barros. A Guiné-Bissau teve um processo colonial terrível, em primeiro lugar da própria colonização islâmica até o século X. Depois a colonização ocidental, a portuguesa, durou mais de 500 anos. E era uma colônia de exploração, não era uma colônia de investimento, onde se conseguiu montar, por exemplo, uma classe média ou uma estrutura de gestão administrativa no meio de confluência, como disse, de povos que foram divididos, foram colocados umas contra as outras. Miguel de Barros é sociólogo e ativista guineense. Desde 2012 desempenha funções de diretor executivo da ONG guineense Tiniguena, Esta Terra é Nossa, dedicada à preservação do meio ambiente na Guiné-Bissau. É também cofundador do Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral, CESAC, e fundador da Curubal, Cooperativa de Divulgação de Obras Científicas e Culturais do país. Foi eleito pela Confederação da Juventude da África Ocidental a personalidade mais influente do ano de 2018 e, em 2019, recebeu o Prémio Humanitário Pan-Africano da Excelência em Pesquisa e Impacto Social. Miguel de Barros, muito bem-vindo ao nosso Eduque. Obrigado. Agradeço o convite. As informações que normalmente temos acesso sobre a Guiné-Bissau não são muito positivas. Golpes de Estado, instabilidade política, greves de longa duração dos professores, por exemplo. Tendo estes aspectos em consideração, qual é a sua avaliação deste momento no país, na questão social, mas também da educação? Eu não sou adepto de recortes da história e nem sou adepto de análises conjunturais. Eu gosto de olhar muito para qualquer contexto a partir de todas as dinâmicas que são elementos de confluência e, ao mesmo tempo, que possa demonstrar não só o estado em que estamos, ou o estado a que chegamos, mas como é que chegamos a esse estado de coisas e como é que foi feito o percurso para o seu, como se diz no Brasil, o seu enfrentamento e, ao mesmo tempo, quais são as outras alternativas que existem. A Guiné-Bissau é caracterizada como um país de instabilidade, a Guiné-Bissau é caracterizada como um país difícil, mas é pura e simplesmente um país que até 1964 só tinha 14 pessoas com ensino superior. É um país que no século X, século XIV, foi o último império daquilo que é considerado dos impérios pré-coloniais africanos, ou seja, das últimas civilizações africanas. A Guiné-Bissau é um território com mais de 33 grupos étnicos, cada qual com a sua própria historicidade, a sua própria civilidade, o seu modo de estar, de organizar a sociedade e também da produção das formas de ser e estar. Mas, ao mesmo tempo, a Guiné-Bissau é um território que é o segundo território mais importante da África Ocidental da concentração da biodiversidade. A Guiné-Bissau tem mais de 188 variedades de peixe. É uma potência em termos naturais. Tem hipopótamos que vivem na água doce, na água salgada. Das 7 espécies de tartarugas marinhas mundiais, 5 reproduzem na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem o último território das florestas subúmidas e tropicais da África Ocidental. Mas a Guiné-Bissau teve um processo colonial terrível, em primeiro lugar da própria colonização islâmica até o século X. Depois a colonização ocidental, a portuguesa, durou mais de 500 anos. E era uma colônia de exploração, não era uma colônia de investimento, onde se conseguiu montar, por exemplo, uma classe média ou uma estrutura de gestão administrativa no meio de confluência, como disse, de povos que foram divididos, foram colocados umas contra as outras. A Guiné-Bissau, dos países que foram colonizados por Portugal, foi aquela que teve a luta de libertação mais longa, 11 anos. Portanto, é fundamental compreender a dimensão dessas dinâmicas todas. Onde existiu, de facto, um regime de apartheid com segregação de classes sociais, de grupos, onde as pessoas tinham que
renegar ou renunciar forçosamente às suas identidades para serem considerados como civilizados e ter um estatuto de cidadão. Isso não é assim tanto tempo, isso aconteceu até os anos 40, os anos 50. E ao mesmo tempo é fundamental perceber que o primeiro liceu da Guiné-Bissau, ou de então colônia, não tem 100 anos ainda. Portanto, era difícil, num contexto de fricções, de guerra, para chegar a uma independência política sem uma administração pública e com a destruição de tudo aquilo que era o modelo de Estado e sem com que os nacionais tivessem a possibilidade de construir um pensamento. Agora, o que é importante aqui? É que nos primeiros 10 anos de independência, a Guiné-Bissau conseguiu resultados extremamente importantes. Por exemplo, mesmo durante o período da luta de libertação, a construção da ideia de que é a educação o elemento fundamental para a libertação do homem e da mulher guineense, foram construídas imensas escolas nas zonas libertadas. Isso permitiu com que a educação fosse o apanágio da própria independência. Nos primeiros 10 anos, dos 14 guineenses que tinham ensino superior em 74, depois mais de 260 tiveram acesso à formação em ensino superior. Aí começou-se a formar o Estado, a descentralização de toda a estrutura nas aldeias, chamadas as tabancas, da montagem de um pensamento econômico que permitiu a diversificação da produção, a aposta, por exemplo, na soberania alimentar. O que é importante desse período é que, se por um lado conseguiu-se de algum modo aumentar a expansão da oferta educativa, conseguiu-se de algum modo ter a capacidade de induzir a uma base para a transformação produtiva do país. Ao mesmo tempo, dentro do próprio processo educativo, investiu-se num programa de descolonizar a própria educação. Foi nessa altura que pessoas como o Paulo Freire estiveram na Guiné-Bissau para fazer o programa de alfabetização de adultos em língua materna. Foi nessa altura, por exemplo, o economista brasileiro Ladislau Dauber estiveram a trabalhar sobre a questão do planeamento do sistema econômico. Foi, por exemplo, nessa altura que o atual secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, fez o primeiro estudo de avaliação do sistema educativo, do impacto da própria colonização no sistema educativo, da avaliação da educação na Guiné-Bissau. Ou seja, esse período permitiu não só qualificar os recursos humanos, mas, por exemplo, eu lembro-me da minha infância ter estudado disciplinas como a história, que tinha toda a história pré-colonial, toda a questão, por exemplo, da escravatura, toda a luta de libertação, e, ao mesmo tempo, como era a missão da escola em formar o homem novo, comprometido, engajado com as transformações do seu país, influenciar essas transformações, dar o corpo a esse manifesto. Foi nessa altura que, dentro do sistema educativo, por exemplo, eu aprendi a fazer todo o sistema de ligação entre o modelo de aprendizagem e a prática, quer do ponto de vista técnico-profissional, mas também do próprio amor à terra. As nossas alimentações na escola não vinham de programas de ajuda pública ao desenvolvimento, era através dos campos escolares. Toda a aprendizagem, por exemplo, da música, nós teríamos possibilidades também de aprender todos os instrumentos tradicionais e compreender a sua simbologia. Todo o trabalho feito, por exemplo, em termos de ligação escola-comunidade acontecia. Mas o que é interessante aqui? Depois dos 10 anos, veio o programa de ajustamento estrutural com o Banco Mundial e o FMI, que disseram que esse modelo de organização do Estado tinha muitas despesas e obrigou o Estado a reduzir-se. Não só em termos de investimento no sistema educativo, mas sobretudo em termos da sua própria capacidade econômica. O Estado tornou-se mais pequenino, o Estado deixou de existir nas zonas rurais, foi centralizado ao nível da capital, desinvestiu-se no sistema produtivo diversificado, onde havia agricultura, fruticultura, horticultura, silvicultura, criação animal, transformação, para o país passar pura e simplesmente a fazer a monocultura de caju para exportação e pagamento de serviços de dívida. Foi nessa altura que o sistema educativo foi decapitado. Foram completamente, eu lembro-me, eu tinha 8 horas letivas na escola. E depois dessa altura passamos a ter 4 horas letivas na escola, em regimes de turnos. E despolitizando completamente os próprios conteúdos escolares e tornando a escola mais pobre. Então, nessa fase, o Estado perdeu a capacidade de influenciar não só a sua economia, mas também o modelo de transformação que queria adotar. Portanto, é dentro dessa conjuntura de liberalização econômica que o país transita entre 1986 a 91 para a liberalização democrática. Ou seja, a liberalização econômica foi um elemento condicionado através das orientações das instituições de Bretton Woods, que teve como consequência o forjar de uma liberalização política que não tinha nenhuma articulação com o modelo cultural, e muito menos com estruturas que, ao invés de serem mais robustas, estavam em fragilização
para a transição no sistema político-democrático. E lembro perfeitamente, nessa altura, do François Mitterrand ter advertido os países que estavam no Clube de Paris de que só os países em vias de desenvolvimento teriam apoio financeiro do Clube de Paris aqueles que tivessem adotado a democracia eleitoral como regime político. Essas transformações num país onde a taxa de literacia muito baixa, a capacidade econômica bastante reduzida e a desestruturação da vida familiar, da vida social, em termos daquilo que seriam os modelos de gestão, dos desafios que cada grupo social tinha, e num contexto onde se viveu um regime de ditadura durante décadas e ao mesmo tempo também com guerra de independência, com um regime colonial severo, torna muito difícil conseguir resultados em 50 anos de independência. E mais, um país que fez uma luta de libertação não só para o próprio país, mas para um outro país também, cujo, nesse caso Cabo Verde, cujo o regime colonial tenha usado os cabo-verdianos enquanto atores da própria colonização na Guiné-Bissau. Portanto, é um conjunto de problemas. E mais, o próprio regime colonial utilizou os nativos da Guiné-Bissau como efetivos do seu comando militar que fez a guerra contra a Guiné-Bissau. E que o país independente herdou isso tudo. Era uma equação quase que impossível. O país com um potencial de recursos naturais, mas com montes de problemas do ponto de vista econômico, político, histórico, e com Estado frágil, gerir todas essas transições. Então, isso fez com que, por um lado, o país fosse obrigado a tomar medidas urgentes para adaptar-se a vários contextos em transição e, ao mesmo tempo, isso potenciou os conflitos todos, sobretudo no caso político-militar, que levou, efetivamente, à Guerra Civil 98-99. Agora, o que é interessante aqui? Na Guerra Civil 98-99, não só as potências colonizadoras da África tiveram uma intervenção direta nesse conflito, Portugal, França, mas também os países da sub-região com potencial econômico e com interesses geoestratégicos como Senegal, Guiné-Conakry, também tiveram intervenção nesse processo. Então, isso demonstra com que a grande leitura que se pode fazer aqui é que o resultado de consequente instabilidade do país é um processo histórico que tem cada vez mais impactos mais acentuados na conjuntura atual que se vive, explorando todas essas fraturas do ponto de vista étnico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista histórico, e ao mesmo tempo ganhando novo desenvolvimento com os atores atuais. Por isso, eu não desligo aquilo que está a acontecer hoje com o passado. E só exemplo no caso da educação. O maior conflito laboral que existiu na Guiné-Bissau sempre foi o setor educativo. Na liberalização econômica, onde se fez a maior ruptura e o maior corte foi no setor educativo. O Estado deixou de financiar o sistema educativo. Na liberalização política, onde houve maior tensão social, foram com os sindicatos de professores. E em 1991, mesmo antes das primeiras eleições presidenciais, que foi em 94, já se tinha começado com a fragilidade total do setor educativo e a greve dos professores. E nos anos 2000, no pós-conflito, nós tivemos 2 anos de passagens administrativas porque havia greve no setor educativo, os professores não eram pagos, ao contrário dos militares. E neste momento estamos a ver exatamente com maior intensidade e impacto daquilo que é um processo decorrente da própria historicidade do sistema político e do sistema educativo na Guiné-Bissau. Portanto, há todo um contínuo. E se formos ver, aquilo que é o orçamento geral destinado para a educação não passa muitas vezes de 8%, 10%. No máximo 12%, mas onde 99% desse orçamento é para pagamento de salários, ou seja, não há nenhum investimento público. Portanto, isso gera problemas graves, porque a maior parte da população tem entre 14 a 28 anos, tem expectativas relativamente ao seu processo formativo, acredita-se que é através do sistema educativo e da escola em particular que se garante a mobilidade social ascendente. Portanto, a escola continua a ser um elemento crítico do processo de transformação na Guiné-Bissau e continua também a ser uma pedra num processo de aquisição de todas as competências, inclusive políticas de governabilidade, para a transição que o país precisa. E se olharmos hoje aquilo que é a oferta educativa, nós vamos encontrar problemas tanto em termos de qualidade como de quantidade, mas sobretudo vamos encontrar uma crise em relação àquilo, qual é o pensamento do sistema educativo guinense relativamente à qualificação para a administração, a qualificação para o mercado profissional mais amplo, a qualificação
em relação àquilo que são as estratégias e os desafios que o país encarna como as prioridades da sua transformação, mas, sobretudo, qual é a identidade do próprio pensamento educativo guinense. Estudar para quê? Se não há acesso ao mercado de trabalho, se não há emprego, se não há, por exemplo, a aquisição de aptidões que faça o guinense encontrar-se enquanto cidadão a cumprir a sua missão transformadora e que não lhe aliena, quer da sua história como da sua cultura, e ao mesmo tempo que lhe dá recursos do ponto de vista político para uma ação pública que salvaguarda todos os seus direitos da cidadania. Portanto, é esse o problema que nós temos neste momento. Ou seja, há que olhar para o contexto global do país e definir que tipo de sistema educativo, que tipo de modelo de educação nós queremos para que esse modelo e esse sistema possam responder aos desafios que o país tem. Miguel, fazendo um gancho com essa sua última frase, né? Então, ver qual é o modelo de educação que queremos. Eu queria também entender qual é o modelo de educação que o presidente atual, né, Umbaro Embalo, tem para o país e como que ele chegou, qual o apoio que ele tem para implementar esse modelo de educação. No sistema político da Guiné-Bissau, o Presidente da República não tem funções executivas. Não é o Presidente da República que define o modelo da governação, e muito menos as políticas setoriais. Nós temos um regime semipresidencial. Quem define as políticas públicas é o governo, que não emana da presidência, emana do parlamento. Eles vão a duas eleições completamente separadas e o governo apresenta o seu programa ao eleitorado durante a campanha eleitoral, é sufragado, tendo a maioria, o parlamento adota o seu programa na Assembleia. E esse programa que é executado com orçamentos do Estado anualmente para cumprir esse programa. Agora, o que posso dizer é que, estava também a dizer, desde o processo de ajustamento estrutural entre 1984 e 91, onde se fez cortes efetivas dentro do sistema econômico, político e, nesse caso, educativo, o país não pensou um modelo que quer adotar para a construção dos pilares do seu sistema de ensino. Aquilo que tem acontecido são programas de cooperação internacional, ora multilateral, ora bilateral, que são atrelados ao programa do governo para que houvesse algum financiamento para a implementação daquilo que são os serviços mínimos de educação. Portanto, eu teria muitas dificuldades em dizer que hoje, por exemplo, há um pensamento do sistema educativo para criar algum tipo de modelo. Isso não existe. Tem havido alguns momentos de experimentação, mas de coisas de muita pouca duração, de muito pouco impacto, em função daquilo que também que é o interesse de cada um dos doadores, né? Ora é o Banco Mundial, ora é a Unicef, ora é a cooperação portuguesa, ora é a cooperação brasileira, ora é a cooperação francesa, e vai-se fazendo essas emendas para que o comboio possa funcionar, mas sem nenhum gás, sem nenhum vapor, sem nenhuma possibilidade, não só de gerar alguma velocidade, mas as pessoas chegarem ao seu destino com sentido de que fizeram uma viagem que correu bem. Portanto, essa é que é a minha descrição do sistema. Nós estamos a caminhar a um passo muito lento, mas sem saber para onde vamos e nem para onde chegar. E o Presidente da República não tem nenhum tipo de papel dentro desse processo. E tendo em conta este comboio, não é? Usando a tua expressão, este comboio que não sabe muito bem por onde vai, não é? Qual é o destino? Qual é o balanço que fazes sobre o direito à educação na Guiné-Bissau? Nós temos uma situação de um sistema que produz desigualdades e reproduz várias formas de exclusão. Por exemplo, ao nível pré-escolar, toda oferta educativa vem, por exemplo, da missão católica. Não existe, dentro do sistema público guinense, não existe uma oferta, por exemplo, a nível pré-escolar, neste momento. Mas nos anos 80, uma das etapas mais importantes do investimento do Estado foi ao nível, por exemplo, da criação do sistema de acesso ao ensino através do sistema pré-escolar. Quer através das ditas jardins infantis, como, por exemplo, dos internatos que acolhiam todas as outras pessoas que não tinham capacidade econômica, ou as famílias que estiveram na luta, ou são órfãos, todos esses tinham acesso. Isso agora não existe. Um outro elemento fundamental é que no ensino secundário, ou primário e secundário, agora é o ensino unificado, da primeira classe até ao 6º ano, o que é que acontece? 30% das pessoas em idade escolar não conseguem entrar para o sistema educativo. Ou seja, em cada 10 crianças guinenses com 6 anos de idade, que é a idade de entrada, 3 não conseguem entrar. E o mais gritante é que, dos que conseguem entrar, quase metade das meninas não conseguem chegar ao 9º ano, por questão de desistência escolar, condicionado por todas as fragilidades econômicas em termos de políticas de apoio social, que permita, por exemplo, terem bolsas de estudo que garanta
com que todos tivessem acesso da mesma forma. Nós temos ainda localidades onde as crianças andam 18 quilómetros para ir à escola. Nós temos ainda um sistema de ensino onde o único sítio onde as crianças têm a possibilidade de terem 2 refeições quentes ao dia é dentro de uma sala de aula. Portanto, o sistema não tem garantido o acesso a todos e nem tem permitido a retenção de todos para cumprirem pelo menos aquilo que é o ensino obrigatório. No ensino técnico profissional e ensino superior, quem tem capacidade econômica é que está lá dentro. Quem paga é que está lá dentro. Não há nenhum estudante na Guiné-Bissau que é beneficiário de um programa de ação social académica ou de bolsa de estudo para estar a estudar na Guiné-Bissau. Mas, em contrapartida, nós temos vários países que oferecem bolsas de estudo para que os guineenses possam estudar fora e que acaba por ser dívida pública e que depois não há nenhum mecanismo de retorno. Um dos casos mais escandalosos é, por exemplo, os estudantes de medicina ou graduados em medicina. Só em Grande Lisboa, em Portugal, há mais médicos especialistas guineenses do que em toda a Guiné-Bissau. Mas a maior parte saiu com bolsas de estudo. E isso é dívida para o país. Portanto, os mecanismos de cooperação existentes hoje não contribuem para o fortalecimento do sistema educativo na Guiné-Bissau. Nem pelo conteúdo, nem pelo contingente, porque não há um pensamento estratégico que permita definir esse modelo para que as pessoas estão a ser formados, vão ser formados. Nem o governo define, por exemplo, quais são as áreas prioritárias nos próximos 10, 20, 30 anos. Quais são os setores que nós precisamos ter recursos humanos qualificados, especializados e para que tipo de funções? E, em função disso, olhar, por exemplo, onde é que nós podemos ter possibilidades de ter, por exemplo, formações fora do país ou então dentro do país para responder a que prazos. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar sempre a tirar barro à parede para ver o que é que pega. E, claro, nenhum desse barro não vai pegar porque a parede é um pré-fabricado. E agora, voltando um pouco para o trabalho que desenvolve, né, na Tiniguena, que é a ONG que é diretor executivo, ela tem um princípio de privilegiar a valorização dos saberes locais, né? E aí eu queria que você pudesse contar um pouco pra gente como é essa abordagem e como ela pode ser usada na educação, né? Em tudo que você já está trazendo aqui pra gente sobre o contexto da educação local. A Tiniguena nasceu num contexto de fragilização do Estado e a sua fundadora tinha sido a auxiliar principal do Paulo Freire na Guiné-Bissau, Augusto Henriques. E participou em todas as campanhas da alfabetização em língua materna no interior da Guiné-Bissau, a indução, por exemplo, da escola do campo, a escola agrícola, mas também a questão, por exemplo, da construção de toda a memória do processo educativo a partir da própria identidade local, das culturas e da participação das comunidades na construção desse conteúdo. E quando a Tiniguena emerge em 91, o objetivo era mobilizar e dar suporte às comunidades da base, as comunidades do mundo rural. E isso permitindo ligar a questão do ambiente, do meio ambiente, como se diz no Brasil, a questão da agricultura familiar camponesa, do associativismo comunitário e do processo de participação para uma construção da cidadania ativa e plena. Então, a educação não é um setor de intervenção para nós. A educação acaba por ser um instrumento que está em todos os processos de intervenção da Tiniguena. E no pós-conflito, 98-99, compreendemos que essa intervenção devia ser expandida, inclusive também nas zonas urbanas, inclusive na capital, e não só no mundo rural. E aí nós acrescentamos mais 2 pilares, ou seja, se por um lado nós tínhamos a questão do ambiente e a participação comunitária, nós trouxemos a questão da soberania econômica, que teria toda essa articulação também com a valorização socioeconômica dos produtos da biodiversidade, dos saberes locais, da produção da agricultura familiar camponesa e a questão da educação ambiental para a cidadania. E nisso nós fomos trabalhando com 3 grupos fundamentais. Primeiro são os agricultores familiares, depois as mulheres, depois os jovens. Mas já com as situações do pós-conflito também viemos acrescentar um outro elemento, que é trabalhar com os decisores, através, por exemplo, de monitorização de políticas públicas, de formulação de propostas, porque o nosso sistema constitucional dá a possibilidade à sociedade civil em ter iniciativas legislativas. Pode-se fazer projetos de lei, na qual submete diretamente ao Parlamento, para o Parlamento aprovar e ver se esses elementos depois permitem também melhorar ou dar maior robustez às políticas públicas. Foi desse modo, por exemplo, que foi adotada na Guiné-Bissau a política de educação ambiental. Foi uma iniciativa da sociedade, não do governo. Foi assim que se avançou para a criação, por exemplo, da lei da avaliação de impacto ambiental e de várias outras propostas que vieram da sociedade civil e que permitiram
permitiu trazer uma perspectiva muito mais impactante em termos de elaboração de políticas públicas. Para nós, a educação acaba por ser um meio e uma ferramenta para a produção da sociedade que nós desejamos. Uma sociedade que conhece a sua história, que valoriza a sua biodiversidade, que coloca os homens e as mulheres no centro da transformação socioeconômica e com capacidade de promover uma governança que garanta a paz, que garanta a harmonia, a coesão e que permita o país conservar a sua própria soberania. Portanto, é essa a intervenção e a missão da Tiniguena. Obrigado, Miguel, por esta perspectiva e por nos falar desta historicidade da Guiné-Bissau, do sistema educativo e da própria sociedade para percebermos melhor, digamos, estas notícias que muitas vezes nos chegam da Guiné-Bissau. E agora um pouco também do trabalho que a Tiniguena faz. E tendo por base esta experiência já de muitos anos de trabalho da Tiniguena, que conselho é que dás a quem está na linha da frente da educação? Eu não daria conselhos, eu sou mais da linha de que hoje é impossível pensar qualquer processo de transformação a partir de uma perspectiva horizontal, de topo para base. Eu acredito em processos participativos e elaboração de qualquer política pública sem os atores que estão na sua implementação, sem os atores que serão beneficiários dessas políticas, é algo surreal. Portanto, hoje eu acredito que tem que haver não só uma reforma do Estado nos contextos africanos, mas tem que haver também uma reinvenção do sistema educativo que permite criar coerência em todo o processo da sua elaboração, mas também correspondência em termos daquilo que são as expectativas e necessidades da própria sociedade. Por exemplo, nós temos um calendário educativo que é completamente igual ao calendário educativo na Europa, em Portugal. Não faz sentido. Para já não temos as mesmas estações climáticas, não temos o mesmo calendário cultural e, ao mesmo tempo, não temos a mesma base de produção econômica. Eu posso dar 2, 3 exemplos. No período onde há maior disponibilidade de produção para geração de renda na Guiné-Bissau, que vai de fevereiro a maio, que é a altura onde nós temos a campanha de castanha de caju, que é o maior produto de renda da Guiné-Bissau e corresponde a 96% da exportação da Guiné-Bissau, nós temos aula. Quando toda a comunidade nas zonas rurais estão nos cajueiros. Não faz sentido. Ou seja, a escola não pode competir com a geração de renda, que é o principal sustento das famílias, se a escola não se adaptar a esse calendário econômico. Posso dar outro exemplo. Na altura, por exemplo, de maio, sobretudo mês de maio, nós temos a maior parte dos grupos étnicos que professam religião de matriz africana estão nos rituais de transição de classes, ou então de transição da alma da vida dos vivos para os mortos, ou da vida dos espirituais. O que é que acontece? Há aula. Portanto, há um conflito enorme também nessas zonas. Mas nós temos, por exemplo, outros grupos étnicos, sobretudo de religião, os grupos étnicos foram islamizados, que em meados da época, por exemplo, de junho, julho, estão com os rituais de iniciação. É a altura dos exames nas escolas. Portanto, há que adequar isso. Mas depois temos férias de Natal, temos férias de Páscoa, quando, por exemplo, a religião católica são só 10% da população. Há que olhar para isso. Nós temos um país excepcionalmente agrícola, 7 meses de chuva, terra plana e temos a produção de quase tudo. E não há faculdade de agricultura. Por exemplo, não há um ensino, por exemplo, da agricultura dentro do nosso sistema educativo. Posso dar outro exemplo. A Guiné-Bissau é um país que tem vários patrimónios culturais. O corá, por exemplo, tina, balafon, bombolom, são instrumentos artesanais, tradicionais, de diferentes grupos étnicos. Eu não gosto de fazer associação. Há uns que dizem que corá é como se fosse harpa. Eu não gosto de fazer isso. Corá é corá, bombolom é bombolom, balafon é balafon. Outro dia eu vi alguém dizer também que balafon é xilofone africano. Não é, é balafon. Okay? Mas isto tudo não é ensinado na escola. Nós temos, por exemplo, escritores belíssimos. O Abdoulaye Sylla tem uma trilogia de romance que foi considerado como um dos 100 livros mais importantes em África do século. Mas nenhum escritor guineense é ensinado nas escolas públicas da Guiné-Bissau. Inclusive no 12º ano ensinam Saramago, não é? Exato. E mais, nós temos um dos maiores cineastas da Guiné-Bissau e da África, o Flora Gomes. Ninguém pode aprender nada sobre o Flora dentro do sistema educativo guineense. Portanto, é um sistema que é projetado para fora e que não tem nenhuma viabilidade porque não impacta na vida das pessoas. Isso tudo teria que ser transformado. Nós temos que pensar a missão do sistema educativo
a profissionalização do sistema educativo, a identidade do sistema educativo, o acesso ao sistema educativo, a qualidade ao sistema educativo e as suas funcionalidades. E depois, como é que financiamos esse sistema? Não através da cooperação internacional, pode complementar, mas não pode ser elemento central do seu financiamento. E, ao mesmo tempo, como é que esse sistema permite com que a questão da investigação seja um elemento estruturante que permita cada vez mais ter uma capacidade proativa na projeção do próprio pensamento em torno do sistema educativo. Isso não pode ser feito hoje só com instituições públicas que servem ao Estado. Isso tem que ser uma ampla discussão da sociedade. Isso tem que ser com a participação de vários atores, formais, não formais, públicos, privados, não estatais, comunitários, para que se chegue a um mínimo de consenso daquilo que, por exemplo, nos próximos 10, 20, 30 anos, será a linha orientadora para a intervenção do sistema educativo da Guiné-Bissau. É nisso que eu acredito, é nisso também que eu estou disponível e tenho participado. Acreditamos em princípios e valores e objetivos para o nosso país muito parecidos, que no Brasil também estamos em lutas parecidas, ainda que com contextos, histórias e situações totalmente diferentes. E foi um prazer enorme, Miguel, poder ter conhecido um pouco melhor de você e do seu trabalho aqui no nosso Eduquê, uma generosidade imensa de poder estar conosco dialogando e trazendo dessa sabedoria imensa de construção, né, de um país, de construção de uma soberania e de um modelo educacional que seja profundamente freiriano para todos, né, que seja construído a partir da Guiné-Bissau, para a Guiné-Bissau. Então, uma alegria enorme, muito obrigada pela sua presença, pela sua colaboração aqui, e fica o convite para estar conosco também mais continuamente na Rede Lusófona pelo Direito à Educação com os outros companheiros aí dos países que têm a língua portuguesa, mesmo que pouco em cada um dos países, mas que é onde a gente se encontra em comum aí. Muito obrigado. O Paulo Freire dizia que o verdadeiro pedagogo da Revolução era Amílcar Cabral. Para além de ter escrito as teorias sobre o processo de libertação, ele encarnou isso através do processo de luta e libertação, mas reconstruindo todo o processo educativo. Por isso também o legado que ambos nos deixam é para continuar a não só investir nessa crença, mas reinventando, atualizando e projetando esses desafios de acordo com aquilo que são as necessidades e os sonhos do nosso tempo. Por isso estamos juntos. Miguel, muito obrigado. Você pode conhecer mais sobre a organização Tiniguena em tiniguenagb.org. A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site freshchatpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados. Não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo. O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Brand. Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music. O Eduquê é financiado pelo Instituto de Educação da University College of London, pela NORA, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação, Educação e Treinamento, e por ouvintes como você. Faça sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá.